So guys, então finalmente vamos conhecer a nossa última classe de funções elementares, em que nós estudamos a sua respectiva derivada, ou seja, nossa última regra de derivação, que são as funções logarítmicas. Só lembrando, guys, que o log de alguma coisa, vou colocar aqui um azão, na base E é chamado de logaritmo natural desse azão na base E. Então, não põe esse E. Então, quando a gente usa o ln, significa logaritmo na base E. E, guys, a gente pode utilizar também a gente pode utilizar também derivação implícita juntamente com função inversa, assim como a gente fez lá nas trigonométricas inversas, aqui para logaritmos, e descobrir as suas respectivas derivadas. Eu vou nos isentar dessa conta e vou colocar diretamente as respectivas derivadas. A derivada da função logaritmo mais importante, que é o ln, é o que? Guys, essa talvez seja uma das derivadas mais simples. Depois da exponencial, acho que é a derivada mais simples. A derivada do ln de variável é 1 sobre variável. Pronto, acabou. Só repetir aqui a variável. Se você olhar, parece até um pouco com raiz, não muito. Quando a gente deriva a raiz, repete a raiz embaixo, só que coloca um 2 da emoção. Quando a gente deriva ln de variável, basta repetir a variável. E é só. E se eu for derivar ln de função, ln de uma função, vamos supor que u é uma função. Aí eu quero derivar. Ln de função, vou usar a regra da cadeia. Essa aqui passa a se comportar como a interna. No ln de variável, basta colocar a variável embaixo. Então, no ln de função, basta colocar a função embaixo. E como tem interna, pela regra da cadeia, a gente deve multiplicar pela derivada da interna. Mas normalmente, guys, essa derivada da interna, a gente coloca aqui em cima. Então, a gente faz igual lá, faz na raiz. E que a gente pode fazer também para as trigonométricas inversas. Então, ou seja, vai derivar o ln, repete a função embaixo e a interna coloca em cima. Aí a gente vai ver que quando a interna é raiz, ela fica melhor aqui na frente do que em cima. Você vai perceber na conta que você vê o lugar mais adequado, se você vai deixar a derivada da interna aqui na frente ou aqui em cima. É situacional, ok? E nós temos também derivada do log numa base qualquer. Ao invés de ser só na base E, eu posso colocar numa base A qualquer. Qual é a derivada na base A qualquer? Na base A qualquer, você repete a variável também, só que você coloca uma compensação aqui embaixo. A compensação é o ln da base. E aí pronto. Essa é a derivada de uma base qualquer. A gente não vai trabalhar com isso. A gente vai trabalhar mais com o ln, então não precisa se preocupar muito com essa fórmula. Só para um efeito de um exemplo bem simples. Pronto. Um exemplo simples, vou calcular a derivada do ln de x. Bom, 1 sobre x. 1 sobre x. Vai derivar, que é ln de variável, basta repetir a variável. Em lines, d dx do ln de x. 1 sobre x. Calcule, pega o seguinte exemplo. Calcule d dt do ln de t. Bom, o t aqui é a variável para nós, então é ln de variável. Basta repetir a variável embaixo. Acabou. É isso que deriva ln, basta repetir. Vamos melhorar um pouquinho. Ln de x quadrado. Aqui eu vou colocar x. Então eu quero derivar em relação a x, ln dessa função, variável x. Guys, a derivada, basta repetir o x quadrado.
Pronto, daí é o ln. Como o nosso ln tem interna, que é o x², a gente vai multiplicar pela derivada da interna, que é 2x. Aí eu já coloco aqui em cima a derivada da interna. E simplificando, fica dessa maneira. Pronto. Aí calcule a derivada do ln da raiz de x. Se vocês preferirem lines, a gente pode usar, se vocês preferirem linha, por exemplo, pode ser também. Então, tanto faz. Linha, ddx. Aí, bom, como é um ln, basta repetir. Só que aqui é de função, não é de variável. Basta repetir a função embaixo. E, regra da cadeia, multiplica pela derivada da interna. A interna, guys, é uma raiz e essa é a derivada da interna. Perceba que, como a derivada é uma fração, e aí fica a dica, é uma fração, e não é tão legal colocar aqui em cima, igual a gente fez, porque é uma fração. Então aqui em cima eu deixo 1, porque quando a nossa derivada de interna for uma fração, for um quociente, é mais conveniente colocar aqui. E aqui, guys, dá para fazer essa multiplicação. Raiz de x vezes raiz de x é x. Se a gente tiver na dúvida, por quê? Atendimento. Próximos vídeos vão ser no sentido de exemplos. E thanks.